Olá, ilustres alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos aqui para o estudo da corrente elétrica, que é realmente o conteúdo de introdução à eletrodinâmica. Hoje o slide não é meu, é do professor Célio e do professor Vasco Vasconcelos, que estudam avaliação em física, principalmente o Vasco Vasconcelos. Então esse slide está disponível na internet. Eu achei ele muito legal e disse: não vou usar o meu dessa vez, vou usar aqui um cara bem mais experiente que eu. É isso? Então vamos lá para o estudo da eletrodinâmica. Tudo que a gente estudou até agora foi eletrostática. Carga elétrica, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, certo? Agora vai vir o estudo da eletrodinâmica, que vai se preocupar com o efeito causado a partir do movimento de cargas elétricas. Tá bom? Até então a gente não se preocupava com isso. É justamente o objeto de estudo da eletrodinâmica. Então, nesse estudo da eletrodinâmica, eu vou começar com corrente elétrica, depois resistores elétricos e leis de Ohm, e aí vem na sequência a associação de resistores, instrumentos de medida elétrica, geradores e receptores elétricos. Tá bom? Então, vamos na sequência, nesse primeiro momento, corrente elétrica. Então, lembrando um pouco aí, né, do conteúdo que nós já tínhamos estudado a respeito de eletrostática. Nas aulas anteriores, os condutores estavam em equilíbrio eletrostático, ou seja, os elétrons livres possuíam um movimento desordenado decorrente da agitação térmica. Então, para que a gente entenda agora a eletrodinâmica, vamos ter que fazer algumas considerações. A primeira é essa. Considera um fio condutor de tal maneira que não haja diferença de potencial entre os seus terminais. Tá aqui ele, ó. Pode observar que os elétrons eles estão ali, ó, um movimento aleatório. Cada um se move para um lado devido a quê? Só a energia térmica que é apresentada ali nesse fio. Os elétrons livres deste fio, né, movem-se em todas as direções com movimento desordenado. Então, quando se estabelece uma diferença de potencial nos extremos do fio condutor, os elétrons livres do fio passam a se deslocar ordenadamente da extremidade B para a extremidade A. Pode observar aqui, ó, esse aqui é o terminal positivo, certo? Isso aqui é a representação de um gerador. Depois eu vou falar com detalhes isso aqui. E esse aqui é o terminal negativo. Então, foi estabelecida uma diferença de potencial entre A e B. Olha a orientação do campo elétrico, ó. Tá vendo? E os elétrons estão saindo da região de menor potencial, que é aqui, B, para a região de maior potencial, que é A. Então, foi estabelecida uma diferença de potencial elétrico entre os extremos, não é, desse condutor. Aqui, ó. Agora as cargas elétricas possuem um movimento ordenado e os fenômenos elétricos decorrentes desse movimento preferencial das cargas são analisados pela eletrodinâmica, como eu tinha falado anteriormente. Então, o objeto de estudo agora vai ser o quê? Esse efeito causado. Primeiro que a gente destaca a corrente elétrica. Então, como obter uma corrente elétrica? Olha só, para obtermos uma corrente elétrica, precisamos de um circuito elétrico. Às vezes o pessoal coloca na cabeça, um circuito elétrico é algo complicado. Não é, pessoal. Para construir um circuito elétrico, eu vou precisar de algo bem simples. Por exemplo, um gerador. Deixa eu pegar aqui, ó. O que é que seria um gerador? Uma fonte de energia. Aqui, ó, uma pilha. Então eu vou precisar de um gerador. Vou precisar de um fio. Aqui, ó, um fio, certo? Que é o condutor aí. E das cargas elétricas que vão estar lá nesse fio aqui, que é de cobre, né? A parte interna. Aqui ele está revestido de borracha. Então, é só isso que eu preciso para montar um circuito. Vamos lá. O gerador, qual a função dele? Aqui, da pilha. Ó. Orienta o movimento dos elétrons. O condutor, no caso o fio, assegura a transmissão da corrente elétrica. E por último, a carga, que utiliza a corrente elétrica, não é? Transforma em trabalho devido ao movimento
que nós vamos ter aí desses portadores de carga. No caso do fio de cobre, são os elétrons livres. Importante aqui a observação: em um segmento AB de um fio metálico, por onde passa uma corrente elétrica contínua, constante, a carga elétrica total de AB é nula. Então, está aqui o nosso circuito. Gerador, certo? Carga elétrica, e aqui o circuito, que no caso vai ser montado todo esse conjunto aqui com o fio. Então, para que haja corrente elétrica, é necessário que o circuito esteja fechado. Você pode ver que não está, ó. Tá faltando aqui, ó, a gente fechar esse circuito. E aí você vai ter um movimento de cargas, tá certo? Então, o que vem a ser essa corrente elétrica? Definimos na física a corrente elétrica como um movimento orientado de cargas elétricas. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês as características dessa corrente elétrica. Vamos aos poucos. A corrente elétrica só se estabelece em um condutor quando as extremidades deste condutor são submetidas a uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é apresentada aqui, ó, pela pilha, o gerador. Olha aí embaixo, aí do lado, né, no circuito. O gerador é esse aqui, ó, tá vendo? Terminal positivo e terminal negativo. E aí você tem um movimento de cargas. Nesse caso aqui, o circuito está fechado, né? Nos estudos iniciais da corrente elétrica, não se sabia exatamente quais as cargas que se moviam no condutor, se as positivas ou as negativas. Diante disso, estabeleceu-se o seguinte: olha só essa parte. O sentido da corrente elétrica convencional adotado é aquele no qual se deslocariam espontaneamente as cargas positivas no interior do condutor. Ainda não tinha um estudo avançado da natureza da matéria quando foi iniciado o estudo da eletrodinâmica, né? Então eles atribuíram essa natureza da corrente elétrica ao movimento de cargas positivas no interior do condutor. Tá aqui, ó. Então esse aqui é chamado de sentido convencional da corrente elétrica. E nós vamos utilizar esse sentido convencional no estudo da nossa eletrodinâmica. Então, quando se falar em corrente elétrica, sentido convencional, você vai considerar que ele é formado pelo movimento de cargas positivas na mesma orientação que o campo elétrico, tá certo? Só que alguém pode aí se perguntar assistindo esse vídeo, vai dizer: mas espera aí, professor, você acabou de mostrar que eram os elétrons. Tudo bem, pessoal. Por isso que é chamado de convencional. Se eu for chamar de sentido real da corrente elétrica, então eu vou considerar que ela é formada pelo movimento dos elétrons livres, certo? No interior aí desse condutor metálico, no sentido oposto ao do campo elétrico. Mas ainda tem mais coisa para a gente ver. Calma aí. Segura a ideia nesse sentido convencional. Tá aqui, ó. Então, já que a intensidade da corrente elétrica vai ser um movimento desses condutores, né, desses portadores de carga, melhor dizendo assim, através de um condutor, então o que viria a ser essa corrente elétrica? Viu que aqui está na imagem mostrando o sentido real. Então, a intensidade da corrente elétrica, ela é a razão entre a carga que atravessa uma seção do condutor e o intervalo de tempo gasto. É tipo você ficasse aqui, ó, olhando quantas cargas elétricas vão atravessar essa área desse condutor no decorrer do tempo. Matematicamente, a gente vai expressar dessa forma, ó. A corrente elétrica, ou intensidade da corrente elétrica, que eu prefiro chamar assim, representado pela letra I minúsculo, é igual à quantidade de carga que atravessa esse condutor por unidade de tempo. Tá certo? Então isso é que vem a ser a corrente elétrica. Mas qual a unidade de medida dessa corrente elétrica? No sistema internacional, a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, representado aqui pela letra A, em homenagem a André-Marie Ampère, que deu sua contribuição para o eletromagnetismo, que nós vamos estudar no final do ano.
Só que nós temos os múltiplos desse ampere. Quiloampere, megaampere, gigampere. E quando a intensidade dessa corrente elétrica é muito pequenininha, nós temos os submúltiplos, miliampere, microampere e nanoampere. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo a vida aí, já sabemos que a unidade medida da corrente elétrica é o ampere. Eu não sei se algum de vocês conhece algum técnico de eletrônica, mas eles costumam chamar, ao invés de intensidade da corrente elétrica, eles chamam de amperagem. É de se entender. Toda vez que você for falar, vai dizer, eita, a intensidade da corrente elétrica que atravessa, por exemplo, aqui, essa pilha, vai ser aqui de, cadê? 400 miliampere. Aí ele diz, não, a amperagem da pilha, ó, tá aqui escrito, 480 miliampere. Normalmente ele fala assim de forma mais simples. Então vamos lá. Vamos para as características da corrente elétrica. Nós podemos caracterizar a corrente elétrica de diversas formas. Quanto à natureza, né, quanto ao tipo de corrente, quanto aos efeitos causados por ela. Então vou mostrar aqui tudo bem detalhado. Primeiro eu vou classificar a corrente elétrica quanto ao tipo. São dois. Nós temos a corrente contínua, está aqui, ó, representado por CC, é aquela em que o sentido e a intensidade permanecem constantes com o tempo, tá bom? Eu tenho aqui o gráfico que representa a corrente elétrica por unidade de tempo. Então ela libera aqui, ó, uma corrente elétrica constante no decorrer do tempo. Veja só, a corrente aqui, ó, se mantém a mesma, tá certo? Essa áreazinha aqui, ó, em destaque no gráfico, ela representa a quantidade de carga que atravessou essa região por unidade de tempo. Tá aqui, ó, a área do gráfico da corrente em função do tempo representa a quantidade de carga, tá certo? Onde eu vou obter essa corrente elétrica? Aqui, ó, na minha pilha. A pilha aqui, a bateria, né? Elas são fontes de corrente contínua. Se está dizendo aqui que ela libera uma corrente de 480 miliampere, tá certo? Então isso aqui é liberado de forma contínua, de acordo com a necessidade do circuito. A pilha às vezes pode liberar mais ou menos, dependendo do circuito que ela está conectada, tá bom? Vamos agora para o outro tipo de corrente. Essa aqui é chamada de corrente alternada, representada aqui por CA. É aquela em que a intensidade e o sentido mudam periodicamente com o tempo. Tá? Olha o gráfico aí dela, ó. Tá vendo? A corrente elétrica ela fica oscilando no decorrer do tempo. Nas tomadas de sua casa encontra-se uma corrente alternada. Isso mesmo. Essa que você vai usar aqui, ó. Cadê o fio? Aqui, ó. Essa que você vai usar aqui para ligar algum equipamento eletrônico, certo? Lá botou na tomada para acender uma lâmpada, corrente alternada. Nós recebemos energia elétrica da Energisa, no caso aqui na Paraíba, ela libera essa corrente alternada, porque é mais fácil de distribuir do que a corrente contínua, certo? Vamos seguir aí. Ainda aqui com os tipos de corrente elétrica, agora quanto à natureza da corrente elétrica. Nos metais e no grafite, a corrente elétrica tem como portadores de cargas livres os elétrons. E o sentido convencional é igual ao sentido do vetor campo elétrico, que se estabelece no interior do condutor. Tá aqui, ó. Sentido convencional. Carga positiva indo lá, ó, saindo do terminal positivo para o terminal negativo na mesma orientação que o campo elétrico. Tá certo? No caso aqui, essa corrente é chamada de corrente eletrônica, que ela é observada onde? Nos cabos, né? Nos fios aí. Corrente eletrônica. Tá certo? Se a gente mudar o meio onde está se movendo esses portadores de carga, então você vai mudar a natureza da corrente elétrica. Por isso que eu disse antes, preste atenção nesse sentido convencional. Olha agora para esse meio. Nós temos uma solução eletrolítica. Ali, ó, NaCl em água.
No caso aí, os portadores de carga livre são os íons positivos de Na, né, o sódio, e os íons negativos do cloro. Né? Temos aí o cloreto de sódio, um salzão de cozinha, né? Então, nessa situação, você vai ver um movimento simultâneo de cargas positivas e negativas, que são chamados de íons. Os íons cátions positivos, no caso Na, né? E os íons negativos, o Cl-. Então, por isso que é chamada de corrente iônica. São em soluções eletrolíticas. Por exemplo, essa pilha aqui, ó, né? Eu tenho aqui uma pilha de íons de lítio, uma solução eletrolítica. A bateria lá do carro, né? Claro, depende do tipo de bateria, mas aquelas que usam ácido, também aí uma fonte de corrente elétrica iônica. Vamos entender mais. A intensidade da corrente na solução, num certo intervalo de tempo, será calculada por essa expressão aqui, ó. I igual ao módulo da quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo, onde esse módulo da quantidade de carga é a soma dos módulos da quantidade de carga positiva com a quantidade de carga negativa. Pode esquecer não, isso aqui é para uma solução eletrolítica, tá certo? No caso aí, ó, QP total de cargas são íons positivos, QN total de cargas dos íons negativos. Continuando, agora vamos nos gases, né? Nos gases rarefeitos, a corrente elétrica tem como portadores de carga íons positivos e negativos, como também a movimentação de elétrons livres. Exemplo dessa situação, lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente tem ali um gás confinado, se eu não me engano é o gás mercúrio. É claro, depende do tipo de lâmpada fluorescente, tem várias. Então você tem um gás ali. No caso aí, nos gases, você vai ter esse movimento. Olha como é diferente. Íons positivos, negativos e elétrons livres. Agora você está entendendo por que é adotado o sentido convencional. Já imaginou? Ah não, vou adotar o sentido real. Mas numa corrente como é iônica. E aí? Não só tem carga negativa, tem negativa e positiva. Se for num gás rarefeito, tem íon positivo, negativo e ainda elétrons livres. Então, para facilitar, vamos adotar o sentido convencional da corrente elétrica. E aí fica mais simples para a gente entender. A corrente elétrica que se estabelece nos condutores eletrolíticos e nos condutores gasosos, né? Como a que surge em uma lâmpada fluorescente, como eu falei, é denominada corrente iônica, que eu já tinha mencionado. Agora vamos falar a respeito dos condutores e dos isolantes. No caso aqui dos condutores, a primeira classe são os condutores metálicos, né? Onde você vai ter aí uma corrente eletrônica, fio, cabo, metálico, cobre, principalmente, né? Alumínio, quando é uma rede externa dos postes, eles usam fios de alumínio. Segunda classe são os condutores eletrolíticos, no caso aí as soluções ácidas. Terceira classe são os condutores gasosos, no caso aí os gases rarefeitos, como você pode ver aqui, né, nessa imagem. E aí você tem os isolantes. O professor botou a imagem de um gerador, um transformadorzão aqui do poste, feito de metal. Calma, pessoal. Quem são os isolantes? Nós já falamos sobre eles. Por exemplo, eu tenho aqui, né, suportezinho de câmera aqui, é de plástico, ele é isolante. Olha essa partezinha aqui, ó, em cima aí do transformador. São isolantes elétricos, né? Então, isolante elétrico é todo meio que oferece boa resistência à movimentação de portadores de carga elétrica no seu interior. A gente já tinha trabalhado essa definição de isolantes elétricos lá na eletrostática. Aqui foi só para dar uma revisada. Agora vamos para os efeitos da corrente elétrica. São efeito térmico, efeito magnético, efeito luminoso e efeito químico. O primeiro aqui, o efeito térmico. Esse aqui é um dos mais legais. É o que a gente usa bastante. Por exemplo, num dia frio, como está hoje aqui, você vai lá tomar um banho, usa uma ducha que vai converter ali energia elétrica em energia térmica. Como é que isso ocorre? Aqui, olha lá, efeito térmico. Os elétrons, né, acelerados
pela força elétrica, colidem com os átomos da rede atômica, transferindo-lhes energia, que faz com que haja um aumento da energia de vibração desses átomos e que implica macroscopicamente num aumento de temperatura. Este fenômeno também é chamado de efeito Joule. Alguns exemplos clássicos nós temos aí a lâmpada incandescente, chuveiro elétrico, ferro elétrico, fusível, chapinha de cabelo, cafeteira elétrica, onde você vê que está convertendo energia elétrica de forma praticamente que integral, em energia térmica. Você tem aí o efeito térmico, chamado também de efeito Joule. Vamos para o próximo. Esse aqui é o efeito químico. Aí vocês depois conversam lá com o professor, a professora de química, aí de vocês, a respeito desse efeito químico. Aqui eu vou falar só de forma superficial. Fazendo-se passar uma corrente elétrica por uma solução de ácido sulfúrico em água, por exemplo, observa-se que a solução se desprende, da solução se desprende hidrogênio e oxigênio. A corrente elétrica produz então uma ação química nos elementos que constituem a solução. Nesse caso aqui, o efeito químico, você tem aí uma eletrólise. Você está produzindo ali hidrogênio. Serve como combustível. Efeito fisiológico. Esse aqui é o que ninguém quer sentir, dependendo, é claro, da situação. O efeito fisiológico é o mais famoso choque elétrico. A corrente elétrica tem ação de modo geral sobre todos os tecidos vivos, porque os tecidos são formados de substâncias coloidais e os coloides sofrem a ação da eletricidade, mas é particularmente importante a ação da corrente elétrica sobre os nervos e os músculos. Faz o quê? Faz com que eles se contraiam, por isso tem a sensação de dor. Na ação sobre os nervos, devemos distinguir a ação sobre os nervos sensitivos e sobre os nervos motores. A ação sobre os nervos sensitivos dá a sensação de dor. A ação sobre os nervos motores dá uma comoção, um choque. A corrente elétrica passando pelo músculo produz nele uma contração. Da mesma forma que uma descarga elétrica, um choque desse pode matar, também pode salvar. No caso de alguém que sofreu uma parada cardíaca, então é utilizado o desfibrilador. Dá um choque lá, no cara, faz o quê? Faz com que o coração vá contrair. Quando cessa essa descarga elétrica, ele distende e aí volta a bombear sangue para o corpo, tentando assim reanimar a pessoa que está ali sofrendo uma parada cardíaca. Efeito magnético. Esse efeito magnético depois a gente vai estudar ele melhor. Olha só, em 1820 o dinamarquês Oersted descobriu que quando a corrente elétrica passa por um fio metálico, desviava a agulha de uma bússola. Curiosidade, o primeiro modelo de motor elétrico nasceu dessas pesquisas. Um fio condutor que, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, girava quando colocado próximo ao ímã. O mesmo estava convertendo diretamente energia elétrica em energia mecânica. Uma outra grande aplicação ocorreu quando da invenção dos galvanômetros. No caso aí você tem os motores elétricos, eles funcionam a partir desse princípio aqui do efeito magnético causado pela corrente elétrica. Esse aqui vai ficar bem guardado para que a gente estude com detalhes lá no estudo do magnetismo. E aqui, eu já falei da parada respiratória, tem o último efeito, efeito luminoso, não é isso? Que é justamente quando a corrente elétrica atravessa aí um gás. Presentes movimentos de íons e elétrons, há constantes colisões dessas partículas com os átomos do gás, faz com que haja transferência de energia. Parte dessa energia faz com que os elétrons dos átomos sejam transferidos para níveis de energia mais elevados. Quando retornam aos níveis anteriores, a energia absorvida é então liberada sob forma de radiação, luz, E aí temos algumas situações que nós podemos observar esse efeito luminoso aqui na luz de neon, na luz de mercúrio, nos raios. Então esse foi o conteúdo, pessoal,
referente ao estudo da eletrodinâmica, não é isso? Quanto à corrente elétrica. Esse material que eu enviei, ele tem corrente elétrica e resistores elétricos, que eu vou apresentar depois, para não ficar muito conteúdo para vocês estudarem, tá bom? Então, a gente se encontra depois. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Valeu, pessoal!